Capítulo 161, O Palácio do Rei Macaco. 5. Caim e Victoria viraram-se incrédulos para ela, mas Rebeca foi firme. Caim pode encontrar o caminho melhor do que eu. Ele deve assumir. Certo. Ionvou leu a consciência de Rebeca e assinou com a cabeça. Era melhor assim. Ela era durona, mas inteligente também. Sua impressão sobre Rebeca mudou. Era raro que altos rankers admitissem seus limites, e apenas aqueles que o faziam tornavam-se mais fortes. Era importante salvar este tipo de jogadores. Ionvou e Rebeca trocaram de lugar, e ele começou a guiá-los. Ele caminhava com confiança, e cada vez que o caminho divergia, seguia em frente sem qualquer hesitação. Ei, você! Victoria estava prestes a dizer algo a Ionvou. Não discuta. Você devia confiar nele. A decisão do acumulador é final. Rebeca falou rapidamente em nome de Ionvou. K não disse nada. Rebeca virou-se para olhar para Ionvou, concentrando sua consciência nele atentamente. Seu julgamento disse-lhe para confiar nele, e ela se provou certa. Bom. Ionvou avistava o vestígio do Rei Macaco com sua consciência toda vez que ele aparecia, e imediatamente usava a aura para enfrentá-lo. Ele os conduziu pela caverna como se conhecesse o lugar. O caminho que ele escolheu parecia preciso, e ele se movia mais rápido do que Rebeca jamais havia conseguido. Foi uma escolha deliberada. Eles ficarão surpresos se nos movermos assim, e isso pode estragar seus planos. Ele esperava que o exército demoníaco fosse forçado a agir. Ionvou e seu grupo chegaram ao fim do labirinto. Eu acho que é isso. Sim, o sinal está logo depois deste lugar. Há algo grande ali. Muito grande. Quando chegaram ao fim do labirinto, encontraram-se diante de um portão de ferro com cerca de 30 metros de altura. Havia todos os tipos de desenhos antigos e misteriosas runas inscritas nele, impossibilitando que os outros decifrassem seu significado. No entanto, Ionvou os reconheceu imediatamente como a peça final do legado do Rei Macaco. Ele usou o conhecimento dracônico para memorizá-lo instantaneamente. Você conseguiu aprender todo o legado do Rei Macaco. Karma adicional será fornecido. Você adquiriu 3.000 karma. Você adquiriu um adicional de 2.000 karma. Ionvou chamou de suporte do céu e o guardou cuidadosamente em sua mente, enquanto os outros concentravam sua consciência nas runas da porta. Victoria, isso é. Rebeca pediu a Victoria para traduzir as runas. Victoria olhou para a porta e lentamente descobriu seu significado. Ferro divino da ordem do céu. O portão selado de Ruilbang. Sim, definitivamente é o Ruilbang. Eu não pensei que fôssemos realmente. Rebeca exclamou maravilhada. O Ruilbang era a arma que representava o Rei Macaco. Era um bastão infinitamente longo que continha um poder sagrado excepcional. Eles estavam surpresos não só por observarem a arma divina de que ouviram falar em tantas lendas, mas também por tomar a forma de um portão. Quando Caim tocou a porta, seus cílios tremeram levemente e sua boca secou. Eu acho que é apenas uma parte dele. Onde estão as outras seções? Victoria estava perdida em fascínio acadêmico, mas Rebeca a cortou friamente. Não tente algo estúpido como pesquisar agora. Devíamos recuperar o corpo do Kindred primeiro. Como é que abrimos este portão? Eu tenho procurado uma maneira desde que chegamos aqui. Victoria tentou vários métodos, mas as runas se espalharam todas as vezes. Sua testa enrugou. Ferro divino. O ferro divino dos deuses era lendário por sua capacidade de suprimir deuses e demônios. A magia de Victoria não teria nenhum efeito e era impossível forçar sua abertura. Khan tentou usar todas as suas forças, mas o portão nem sequer se mexeu. Era de admirar que Kindred tivesse conseguido abrir o portão. Ionvou passou pelos outros e ficou em frente ao portão. Sua consciência já havia inspecionado o portão várias vezes, além de ter usado seus olhos dracônicos para procurar imperfeições, mas não conseguiu encontrar nenhuma. Era perfeito. Ele nunca pensou que algo assim pudesse existir. Ferro divino. Ele instintivamente tocou a pulseira preta. Quando ele mostrou a pulseira para Edora e após usar sua perspicácia, ela disse parecer ser feita de ferro divino.
Ele pensava ser uma informação interessante, mas agora sentia-se estranho. Como se a pulseira preta tivesse lido os pensamentos de Yonvou, ela vibrou. Ainda inseguro, Yonvou lentamente levantou a mão e a colocou no portão. Naquele momento, o portão inflexível se abriu. Os outros olharam para Yonvou incrédulos, mas ele apenas deu de ombros. Então, ele enviou sua consciência para dentro do local. O salão além do portão realmente fez jus ao nome Palácio. Na frente deles estendia-se uma escada com 99 degraus. Estátuas elaboradamente esculpidas com rostos de macaco ficavam em cada degrau abaixo do mais alto, e figuras de pedra ficavam de guarda nas laterais. O rei macaco era conhecido como o rei dos macacos yokai, e algo sobre a visão diante deles parecia sugerir como ele governou seu domínio. Embora fossem apenas estátuas, o grupo, desconfiado, parou. As auras eram reais o suficiente para deixá-los com medo de entrar. Cada estátua parecia ter um poder que ultrapassava os de Kan e Yonvou e até mesmo o do de Rebeca. No entanto, Yonvou notou algo. O vestígio do rei macaco desapareceu de repente. O vestígio sombrio desapareceu, mas a situação parecia mais perigosa do que nunca. Ali. Kindred está ali. Victoria conseguiu finalmente rastrear a magia até o corpo de Kindred, que estava no centro do salão. Havia um grande monumento de pedra com cerca de 30 metros de altura à sua frente. Rebeca e Cain se moveram, mas pararam quando viram as letras gravadas no monumento. 72 Bian. Era o poder do rei macaco. Encontramos. Embora Rebeca ainda parecesse desconfiada do vestígio do rei macaco, Cain deu um grande passo em frente como se estivesse possuído, sua atenção apenas no monumento de pedra. Se eu pegar isso, então Doyle poderá de repente. Sol Luna apareceu do nada. Ah! Os 72 Bian são meus. Antes que Rebeca e Victoria pudessem fazer qualquer coisa, ela riu alto e voou em direção ao monumento de pedra. Naquele momento, uma voz ressonante explodiu através do discurso. Quem se atreve a perturbar o sono eterno do rei? Um vento negro de repente despedaçou Sol Luna. Ela nem sequer teve oportunidade de revidar. Khan imediatamente parou de se mover, mas a atmosfera do salão já havia mudado drasticamente. Criac! Todas as estátuas viraram a cabeça ao mesmo tempo, olhando fixamente para os intrusos. Vestígios de repente emanaram deles, e uma rajada de poder invadiu o corredor, fazendo toda a masmorra tremer. Ding! Uma mensagem surgiu. Missão repentina / soldados de pedra do rei. Descrição. O rei macaco conseguiu deixar a quinta montanha depois de 500 anos e durante sua penitência, ele conseguiu sair de seu casulo e se tornar um deus. No entanto, os monstros yokai que o reconheceram como um deus no Monte Wagon ficaram ressentidos por terem que esperar pelo retorno de seu rei. Eles construíram um palácio subterrâneo para manter seu legado a salvo até que ele voltasse uma vez mais, o protegendo de qualquer intruso. Fuja com o legado do rei macaco e prove que você é qualificado para se tornar seu sucessor. Condição: conclusão da missão oculta Palácio do Rei Macaco. Recompensa: qualificação para os 72 Bian. O primeiro teste vai começar. Merda. Khan percebeu seu erro. Ele estava cego por seu desejo pelos 72 Bian e não pensou nas armadilhas da masmorra. Sol Luna havia despertado as estátuas. Khan rapidamente recuou quando um deles balançou o punho em sua direção, esquivando-se por um triz. O punho esmagou o chão e pedaços de pedra voaram ao redor do ponto de impacto. No entanto, era apenas o começo. As estátuas dos macacos dirigiram-se para a entrada onde o grupo estava paralisado, com 100 vozes gritando como uma só. Aqueles que perturbam o sono eterno do rei devem pagar com suas vidas. Bum! Bum! Apesar de serem feitas de pedra, as estátuas moviam-se rapidamente, deixando crateras a cada passo que davam. Rebeca e Victoria instintivamente entraram em ação. Você não pode deixá-los passar pela porta. Victoria. Entendi. Em ambas as mãos, Rebeca segurava um artefato feito do chifre de Cernunnos, as espadas de chifres.
Embora parecessem espadas comuns, conseguiam partir qualquer coisa. Quando ela saltou para a frente, as balançou em torno de uma estátua. Bum! Um pedaço do abdômen da estátua quebrou, mas mais 3 apareceram para atacá-la. Victoria baixou sua mão e lançou uma magia rúnica. Chamas explodiram e empurraram as estátuas dos macacos. No entanto, apenas a estátua que estava mais próxima dele se desfez em pedaços. As outras 2 conseguiram aterrissar em segurança, apesar de sofrerem alguns danos. Rebecca e Victoria voltaram a dirigir-se contra elas. Bum! 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 Rebecca girou suas espadas, criando uma rajada de vento que fez as estátuas recuarem. Atrás dela, Victoria lançou outra magia rúnica para protegê-la. Eles queriam impedir que as estátuas passassem pela porta e o cercassem. Khan entendeu imediatamente suas intenções. Respirando fundo, ele se virou, segurando uma espada na mão direita. Ele passou a palma da mão esquerda ao longo da lâmina até que o sangue escorresse e se espalhasse por toda ela. A espada ficou vermelha. Chore. Sob seu comando, a espada começou a chorar. Sedução de sangue era uma habilidade que permitia que uma espada consumisse o sangue de seu dono para se fortalecer. Era a razão do apelido dele Espada Sanguinolenta. Ele conseguiu desenvolvê-la ainda mais na Quinta Montanha, e agora tinha até um elemento explosivo. Ao lançar um ataque poderoso, uma luz sangrenta brilhou ao seu redor, bloqueando a aproximação das estátuas. Khan rapidamente aproveitou essa oportunidade para cortar suas cabeças. Ele tinha apenas um propósito: chegar ao monumento de pedra. Yonvou afastou seus cabelos para trás enquanto ativava sua percepção extrasensorial e seus olhos dracônicos. Ele dividiu sua consciência usando a diferença de tempo para avaliar a situação e derrubou estátuas com sua aura ao mesmo tempo. Felizmente, as enormes estátuas nas laterais do salão não se moveram. Todas as outras tinham que ser destruídas antes que elas começassem a se mover. No entanto, as estátuas dos macacos por si só eram tão perigosas que ele ponderou ativar seu poder dracônico. As estátuas se movem graças aos seus vestígios. Erramos ao pensar estarmos lidando com o vestígio do rei macaco. Esses são os vestígios dos seus servos. O sistema deve ter pensado cuidadosamente sobre o nome da masmorra: o Palácio do Rei Macaco. Era um palácio, não uma prisão. Deveria ter sido óbvio que o rei macaco tivesse servos, e aquele vestígio fraco que os havia encontrado era um deles. Ele havia esquecido completamente disso. No entanto, agora que ele sabia com o que estava lidando, tudo ficou mais tranquilo. Tudo que tinha de fazer era organizar seus ataques. Yonvou expandiu sua consciência e, à medida que a percepção extrasensorial e os olhos dracônicos se tornavam mais poderosos, ele podia ver as imperfeições das estátuas ao seu redor. Todas as imperfeições se acumularam nos núcleos das estátuas, onde os macacos yokai haviam plantado as sementes de sua consciência. Usando a diferença de tempo, Yonvou encontrou os núcleos e lançou seu poder mágico em direção a eles, os explodindo. A aura caía como chuva. Como sua proficiência não era alta o suficiente, ele não causava muitos danos, mas era o suficiente. Ataquem os locais que marquei, por favor. É ali que estão os vestígios. Os outros estavam ficando cansados, mas seus olhos brilharam com as palavras de Yonvou. As coisas eram diferentes agora que sabiam da existência de uma fraqueza. Rebecca se virou com as espadas de chifres em mãos. Chuva de flechas. Sua habilidade característica foi ativada, e as espadas explodiram com efeitos extravagantes que atacaram os núcleos das estátuas, quebrando-os em pedaços. Victoria realizou uma invocação dupla para e lançou 2 tipos de magia que consumiam 2/3 das runas em sua pulseira: Mirar e Martelo de Deus. Eles atingiram os núcleos com uma precisão incrível. Bum! O raio caía do teto sempre que as marcas ficavam roxas. As estátuas eram fortes demais para serem derrotadas por esses ataques, mas Rebecca e Victoria continuaram atacando sem parar. Yonvou e Khan se apressaram em direção às estátuas atordoadas e destruíram seus núcleos. Depois de um tempo considerável, a última estátua finalmente sucumbiu.
Vocês passaram pelo primeiro teste. O segundo teste irá iniciar em breve. Por favor, preparem-se. 005004 minutos e 59 segundos. 004 minutos e 58 segundos. Arv. Arv. Isso é demais para mim. Victoria caiu no chão com o rosto pálido. Ela usou toda a sua magia rúnica, e seu poder mágico estava completamente esgotado. Se ela tivesse se esforçado um pouco mais, teria danificado seu órgão de mana. Embora tenha conseguido evitar esse desastre, seu desejo de encontrar uma solução para o problema se intensificou e continuou a atormentá-la. Seu coração ficou mais pesado com a mensagem sobre o segundo teste. Se esses tipos de ataques continuassem, eles estariam em perigo. Embora sua vitalidade fosse importante, ela também precisava encontrar uma maneira de reabastecer seu poder mágico. Rebecca e Cain também pareciam cansados. Rebecca estava rangendo os dentes porque não podia ter acesso total ao seu poder como apóstola. Com todos os seus sentidos bloqueados, ela não conseguia lutar adequadamente. Ela nem havia usado metade de suas habilidades, mas já havia esgotado sua vitalidade. E sentia estar prestes a começar a chorar. Cain sentiu o mesmo. Yonvou estava relativamente melhor porque conseguiu preservar um pouco mais de sua vitalidade, mas também estava cansado. Sua cabeça estava inundada em pensamentos. Kindred, o Rei Macaco, os 72 Bian, o ataque de Cain e o segundo teste. Ele só tinha 5 minutos para pensar em tudo isso, mas o que ele mais desejava era um tempo para respirar. Ei, bom trabalho, pessoal. Yonvou e os outros voltaram-se abruptamente para a voz. Uma névoa negra flutuou lentamente dos pedaços de pedra que cobriam o chão, transformando-se na cabeça de Sol Luna, que ria como estivesse se divertindo. Seus rostos endureceram e o rosto de Rebecca mostrava o quanto estava furiosa. O quê? Ainda não está morta? Os mortos-vivos não morrem facilmente. Continuem se esforçando. Sol Luna rapidamente se dissipou com medo que tentassem capturá-la. Rebecca gritou em fúria. Se ela tivesse alguma força sobrando, teria facilmente destruído a vampira. Ela recebeu muitos danos, então levará algum tempo para se regenerar completamente e não poderá fazer nada enquanto isso, então vamos esquecê-la por enquanto. Com as palavras reconfortantes de Victoria, Rebecca conseguiu se acalmar um pouco, jurando a si mesma que iria caçar Sol Luna no momento em que saísse da masmorra. No entanto, Yonvou já estava fazendo algo sobre ela. Shannon, ei, ok. Deixa comigo. Também não gosto de gente assim. Vou fazê-la sofrer um pouco. Shannon separou-se da pulseira preta e derreteu-se nas sombras. As estátuas dos macacos foram todas demolidas, mas ainda havia muito perigo à espera deles. Yonvou não queria arriscar nenhuma surpresa feita por Sol Luna, e pensou em se livrar de todas as variáveis possíveis. Ele começou a pensar por que o exército demoníaco ainda não apareceu, uma vez que seu grupo estava claramente vulnerável agora. Foi porque ainda não haviam conseguido o que queriam. Ou será que estão à nossa espera lá fora, esperando que terminemos todos os testes primeiro? Yonvou pensou que esta era a possibilidade mais provável. Mesmo que ele tivesse espalhado sua percepção extrasensorial por toda a caverna e não conseguiu encontrar nenhum vestígio do exército demoníaco. Parecia que estavam sozinhos. Isso significava apenas uma coisa: o exército demoníaco não planejava interferir. Eles iam apenas esperar até que o grupo cuidasse das armadilhas e depois entrar para pegar o Yinbang e os 72 Bian. Isso significa que também há perigo à nossa espera do lado de fora da masmorra. No entanto, Yonvou tinha a sensação de que estava faltando alguma coisa. Há algo mais. Ele ainda estava perdido em seus pensamentos quando Victoria e Cain se levantaram após recuperar um pouco de suas vitalidades. Victoria dirigiu-se ao corpo de Kindred enquanto Cain dirigiu-se ao monumento. Os olhos de Yonvou o seguiram involuntariamente. Ele tinha certeza de que o corpo de Kindred era falso. Eu deveria deixar de lado minhas preocupações sobre o exército demoníaco por enquanto. Ainda há o segundo teste, e preciso me concentrar nele.
Me pergunto o que vai ser. Victoria estava examinando o corpo de Kindred. Metade da sua cabeça havia sido esmagada, mas não foi difícil identificá-lo. No entanto, o rosto de Victoria endureceu quando percebeu ser apenas um boneco. Os alarmes começaram a soar em sua mente. Enquanto isso, Khan havia chegado a um monumento de pedra negra e olhou para as letras azuis brilhantes nele como uma expressão cansada. 72 Bian. Ele tentou memorizar tudo. E ao ler a consciência de Khan com a diferença de tempo girando em torno dele, Yonvou continuou a se perguntar. A missão dizia para obter o legado do rei, mas... um casulo? O que era esse casulo? Como podemos provar que somos qualificados? Havia algo na palavra casulo que o incomodava. Talvez seja uma metáfora para as coisas que o rei macaco possuía antes de se tornar um deus. De repente, seus olhos se arregalaram. Os 72 Bian. Sim. Os 72 Bian só teriam sido um casulo para o rei macaco após completar sua nova obra-prima. As peças do quebra-cabeça estavam começando a se encaixar, e ele estava começando a entender o que o rei demoníaco queria. Quando Khan nos tocou, as letras azuis do monumento pareciam brilhar. Para provar a nossa qualificação, temos de aprender os 72 Bian. E o exército demoníaco tentará manipular quem o dominar. De repente, Yonvou compreendeu tudo. Sua atenção voltou para Victoria e Khan. Como eles deveriam provar sua qualificação? Se o primeiro teste examinava suas habilidades básicas, o segundo teste provavelmente seria para entender rapidamente o monumento de pedra e usá-lo. Os examinadores estavam bem à sua frente, as estátuas que guardavam os lados. No entanto, porque o exército demoníaco havia deixado o corpo falso de Kindred naquele local? Tinha que haver uma razão, e de repente ele percebeu o que era. Um modo de nos atrair para cá. 002 segundos, 001 segundos, 0. O tempo de descanso acabou. O segundo teste irá começar. As grandes estátuas começaram a se mover e os olhos de Yonvou imediatamente se voltaram para Victoria, que ainda estava agachada sobre o corpo falso, confusa. Uma grande estátua apontou sua lança para ela, preparando-se para empalá-la. Victoria. Assim que perceberam o que estava para acontecer, Khan, Yonvou e Rebecca correram em direção a Victoria. Capítulo 162, O Palácio do Rei Macaco. 6 é tarde demais e Yonvou instintivamente sabia que não chegaria a Victoria a tempo. Ele estava muito longe. Mesmo com o chumbo, a estátua de pedra era muito mais rápida do que ele. Bum! Uma grande explosão espalhou poeira por toda parte. Yonvou usou a adaga de Kashina para criar uma rajada de vento e, ainda confuso, viu através de sua consciência uma pessoa coberta de sangue sendo arremessada, mas não era Victoria. Era Rebecca. Rebecca conseguiu empurrar Victoria para fora do caminho, mas não conseguiu bloquear a lança a tempo. A arma atravessou-lhe o corpo, quebrando uma das suas espadas. A combinação da rapidez do ataque, sua exaustão e sua incapacidade de usar todas as suas habilidades foi fatal para ela. Rebecca! Victoria gritou. Enquanto isso, Khan cerrou os dentes e a arrastou para longe do alcance de ataque da estátua. Yonvou finalmente chegou e ativou seu circuito mágico. Ele rapidamente trocou a adaga de Kashina pela baioneta mágica, e com a lâmina de aura contra-atacou a lança. Gasp! Yonvou segurou o fôlego por um instante. A força da estátua era incrível. Sua mente vacilou e seus braços pareciam que seriam arrancados a qualquer momento. Yonvou cambaleou para trás. É forte pra cacete. Ele já esperava que essas estátuas fossem mais fortes do que as estátuas anteriores, mas agora que estava realmente enfrentando uma, percebeu o quão perigosas elas realmente eram. A grande estátua atacou com a lança novamente. Yonvou sabia que, se a enfrentasse diretamente, morreria. O bloqueio que havia conseguido antes foi pura sorte. Diferença de tempo. Suas habilidades de pensamento se aceleraram e ele avaliou a situação. Khan arrastou Victoria para um local seguro. Rebecca ainda estava viva, mas sua respiração estava muito fraca e ameaçava parar. Havia 11 outras estátuas que ainda não haviam se movido.
Uma vez que todas as 12 estátuas fossem ativadas, nenhum delas sobreviveria. O que eles poderiam fazer? Tenho que pensar em alguma coisa. A única maneira de passar no segundo teste era aprendendo os 72 bian, mas não era como se fosse algum tipo de habilidade básica que pudesse ser adquirida em um curto espaço de tempo. Tinha de haver uma razão para lhes terem sido dados apenas 5 minutos para se prepararem. De repente, um pensamento passou-lhe pela cabeça. Talvez houvesse outra forma de ganhar tempo. Era mais importante demonstrar respeito ou medo de um rei do que provar estar qualificado para ser um sucessor. A diferença de tempo terminou quando a lança estava se aproximando de sua cabeça. Todos vocês, abaixem-se e façam reverência. Yonvou gritou usando o discurso. Foi uma grande aposta, mas se o seu palpite estivesse certo, eles poderiam ganhar mais tempo. Se não fosse bem, eles seriam mortos de qualquer maneira, então ele tinha que tentar alguma coisa. Ele sentiu Cain e Victoria agachados e colocando a cabeça no chão. Uma onda de nervosismo fluiu sobre ele enquanto esperava com sua própria testa pressionada no chão. Então nada aconteceu. Funcionou. A grande estátua que os atacava estava agora congelada. Terminou? Cain levantou ligeiramente a cabeça para olhar em volta, mas a estátua começou a se mover mais uma vez, então ele rapidamente se curvou novamente. É como se precisássemos saudar um rei. Porra! Cain cerrou os dentes, mas ficou aliviado por ter a oportunidade de recuperar o fôlego. Rebecca. Victoria chamou o nome de Rebecca várias vezes, mas a respiração de Rebecca continuou a ficar mais fraca. Victoria queria usar sua magia de cura, mas não tinha nenhum poder mágico sobrando. Quando a respiração de Rebecca parou completamente, Victoria começou a soluçar. Cain mordeu o lábio inferior. Mesmo Yonvou, que realmente não conhecia a Rebecca tão bem, ficou sombrio. Todos cerraram os dentes, e um pesado silêncio caiu sobre eles. Cain, você tem algum plano? Cain falou primeiro, talvez. Que é? Yonvou não respondeu por um momento porque tinha algumas perguntas para Cain. Como Cain sabia sobre os 72 bian e como estava relacionado a Doyle? No entanto, não tinha certeza se Cain responderia, embora estivesse claro que ele arriscaria a própria vida para obter os 72 bian. Yonvou decidiu que a sobrevivência era mais importante do que questionar Cain no momento. Já que chegamos a este ponto, eu só vou levar o legado do Rei Macaco. Não havia como saber se esse seria o último teste ou se haveriam outros. E Yonvou não gostou da ideia de ter que lutar em cada um deles. Ele sabia o que Kindred e o exército demoníaco queriam, e sua raiva só seria apaziguada se ele roubasse o legado do Rei Macaco debaixo de seus narizes. Além disso, é mais forte que os 72 bian. O Rei Macaco possuía vários tesouros que adquiriu enquanto viajava pelos céus, e Yonvou pensou que poderia ser capaz de colocar as mãos neles também. Especialmente o Huilbang, não apenas porque era um artefato sagrado, mas como também era feito de ferro divino, ele poderia usá-lo para entender um pouco mais a pulseira preta. Yonvou se perguntou se ele poderia assumir a missão e, finalmente, chegou a uma decisão. Não poderia haver testemunhas nem a chance de que alguém entrasse no caminho. A verdade era que na situação atual, Cain e Victoria eram inúteis. Ele teria que ajudá-los a escapar primeiro. Com sua percepção extrasensorial e os olhos dracônicos, ele encontrou uma pequena porta ao lado da porta de ferro. Eles haviam passado pela entrada do rei, mas a pequena porta era para os servos. Yonvou reuniu seus pensamentos primeiro, depois disse através do discurso. Acho que o objetivo desses testes é encontrar um sucessor para o Rei Macaco. Sucessor? Yonvou contou a Cain sobre todas as pistas que ele reuniu. Isso faz sentido. Cain assentiu. A teoria de Yonvou era plausível. Victoria, que se acalmou, também concordou. Se não tivessem ficado tão perturbados com os ataques incessantes, teriam chegado à mesma conclusão. A capacidade de Yonvou de pensar as coisas apesar da pressão e do estresse era incrível para eles. Na minha opinião, acho difícil que sejamos qualificados.
Khan e Victoria sentiram, concordando com suas palavras novamente, pensando que seria impossível para eles aprenderem os 72 Bia. Embora pudessem ler e memorizar o monumento de pedra com a consciência, apesar de agachados no chão, ainda precisavam de tempo para aprender o que significava. Era muito difícil compreendê-lo imediatamente. Este lugar é provavelmente destinado a pessoas que alcançaram um nível totalmente diferente. Um nível diferente. Duvido que este seja o único lugar que tenha alguma relação com o Rei Macaco. Provavelmente há outros. Victoria entendeu e Khan ficou em silêncio. Missões importantes geralmente envolviam uma série de tarefas ou testes. A missão do Rei Macaco havia provavelmente começado em outro lugar, e essa era a última parte. Neste ponto, eles já deveriam ter aprendido o básico do Bia. No entanto, eles foram lançados nesta missão sem qualquer preparação. E se fosse esse o caso, então Victoria mordeu o lábio inferior. Então Kindred. Fomos provavelmente enganados. Ele não conseguiu descobrir como terminar a missão e queria nos usar como cobaias para ver se ele poderia descobrir outra maneira. Caralho! Aquele arrombado! Victoria ficou furiosa novamente. Sua raiva começou quando descobriu que o corpo de Kindred era falso, e só cresceu ao perceber que ele a havia usado. Rebecca havia morrido por causa dele. Outra coisa lhe ocorreu: como ele conseguiu interferir em sua magia. No entanto, ela deixou isso de lado por enquanto e se perguntou se havia algo que ela pudesse fazer nesse meio tempo. Devemos fugir primeiro. Nossas vidas são mais importantes do que buscar vingança contra ele. Há uma maneira de escapar. Khan e Victoria ficaram chocados. Há uma pequena porta perto da entrada. Acho que podemos sair por lá. Eles enviaram sua consciência para o local que Yonvou apontou e encontraram a pequena porta. Khan franziu a testa. Há 12 estátuas no caminho, será difícil evitá-las. Elas não vão ser um problema. Temos uma isca. Deixe isso comigo. Vou atraí-los enquanto você e a Victoria correm para a porta. Khan ficou sem palavras, mas lembrou de quando Yonvou havia pensado em soluções inesperadas para os problemas no tutorial. Ele acreditava que Yonvou faria o impossível novamente. E se perguntou se deveria ter contado a Yonvou sobre Doyle antes e decidiu que agora era a melhor hora. No entanto, antes que pudesse falar, Yonvou já estava em contagem regressiva. No 3, comecem a correr. 2 Khan deixou seus pensamentos de lado. Ele precisava fugir primeiro. Como ele já havia memorizado as informações sobre o monumento de pedra, ele ainda podia pedir ajuda a Yonvou depois que eles saíssem da masmorra. 3. Khan e Victoria começaram a correr em direção à porta, reunindo os restos de seu poder mágico para ajudá-los a se moverem o mais rápido possível. Victoria usou o teleporte. Os olhos das 12 estátuas se voltaram para eles, mas Yonvou foi mais rápido. Chamou: "Ei, eu estava esperando." Yonvou pegou algo de sua sombra. Ele nem mesmo verificou o que era antes de jogá-lo no ar. "Ari! Me solta! Me solta agora!" A forma borrada do Sol Luna ergueu-se, atraindo os olhares das estátuas. Já era tarde demais quando ela percebeu o perigo em que estava. Lanças a atravessaram e seu corpo começou a desaparecer. "Eu não quero morrer." Antes que ela desse seu último suspiro, Shamon saiu das sombras para tomar sua alma. Equipamento mágico. As runas esculpidas nos ossos de Yonvou foram ativadas. Seu poder mágico reforçado circulou nos 360 núcleos de seu circuito mágico. 6 tipos de magia fortaleceram seu corpo enquanto ele empurrava sua baioneta mágica para frente. Lanças voaram em sua direção, colidindo com a baioneta mágica como antes, mas desta vez Yonvou não foi arremessado para trás. Ele apenas cambaleou alguns metros, a baioneta mágica tremia, mas seus olhos brilharam. Funcionou. Seu braço deveria ter quebrado com o impacto, mas com o equipamento mágico, ele conseguiu bloquear o ataque. Mesmo que ele estivesse tremendo, estaria tudo bem enquanto o equipamento mágico estivesse funcionando.
Ele começou a repelir as lanças com a baioneta mágica, mas era exatamente como um objeto imóvel encontrando uma força imparável. De repente, Yonvo usou o teleporte e bum! As lanças de repente acertaram o espaço vazio onde ele estava, e ele reapareceu atrás das estátuas. O teleporte consumia uma grande quantidade de energia para teletransportar o usuário em curtas distâncias, mas como Yonvo tinha um Leidan das 4 bestas lendárias, isso não era um problema. Suas asas de fogo se abriram e foram infundidas com fogo sagrado. Usando a baioneta mágica, ele cortou o pescoço de uma estátua, causando uma explosão. A estátua tropeçou, mas recuperou o equilíbrio rapidamente e atacou novamente. Yonvo sentiu que Caine e Victoria haviam finalmente deixado o salão. Finalmente, ele não precisava mais esconder seu poder, e usou o teleporte para escapar rapidamente das estátuas e reapareceu na frente da pequena porta. Caine e Victoria o apressaram para que saísse. Vocês vão em frente. Yonvo fechou a porta. Clique. A porta se trancou. Caine e Victoria perguntaram o que ele estava fazendo, mas Yonvo os ignorou e voltou-se para as grandes estátuas, que estavam correndo para ele, causando terremotos na masmorra. Domínio dracônico, sangue dracônico circulou em seu corpo e suas características dracônicas despertaram. Continua no próximo vídeo.